Olá, eu vou mostrar uma forma completamente nova de elaborar perfis e digitalizar resultados de sondagens. Vai reduzir até 50% das horas gastas atualmente, eliminar os erros de transcrição e fornecer resultados em padrão para o BIM. Parece mágica, mas não é não. É pura tecnologia de gestão de dados. É um método compartilhado. Você vai utilizar a melhor tecnologia de dados disponíveis, sem investir em software, em renovações e treinamentos especializados. Se sua empresa quer crescer, conquistar maiores contratos ou atualizar para o BIM geotécnico, vou mostrar como você pode começar. Se você tem grandes quantidades de sondagens, centenas ou até milhares, como acontece nas grandes obras de infraestrutura, e precisa elaborar perfis e seções geológicos geotécnicos com estas sondagens, ou precisa inserir os resultados das sondagens nos modelos BIM, o método é para você. Vou mostrar como a digitalização vai ajudar você a ganhar muito tempo. Agora, se você tem poucas sondagens e, principalmente, está satisfeito com o seu processo e clientes, talvez a digitalização não seja adequada para você. Ou ainda, se você acha que a digitalização não vai chegar nas empresas de sondagens, também não recomendo. Mas fique alerta, tem várias iniciativas no mercado mostrando o contrário. Eu aplico a digitalização de resultados de sondagens há quase 20 anos nos projetos em que estive envolvido. Desde a aplicação em empresas de sondagem até a gestão de grandes quantidades de dados em praticamente todos os tipos de sondagem e ensaios. Agora, para tornar essa tecnologia acessível às empresas de sondagem brasileiras, isso não foi muito fácil não. Eu suei muito. E isso começou lá em 99, século passado. É quando comecei a me envolver com a digitalização dos resultados das sondagens. Nesta época, eu gerenciava uma empresa de sondagens lá em Curitiba, cidade onde eu nasci. Eu estava bem estabelecido, com uma boa carteira de clientes, um bom parceiro comercial e já envolvido com tecnologias inovadoras. Fomos pioneiros nos ensaios de Piazza Cone. E sabe que isso teve uma importância muito grande no meu envolvimento com a digitalização de dados? O Piazza Cone é um tipo de sondagem, um ensaio, que é completamente digital, desde a aquisição de dados até a apresentação dos resultados. Uma tecnologia de ponta. Nós tínhamos equipamentos da Suécia e da Itália naquela época. Esta experiência mostrou que também era possível digitalizar os resultados das sondagens, mas também escancarou a ineficiência na manipulação das sondagens convencionais. E além de ineficiente, o processo era cheio de erros, sempre tinha muitas revisões. E você sabe que são as revisões os grandes devoradores de tempo na produção dos perfis? Isto começou a me incomodar muito e não tinha jeito. Alguns erros chegavam no cliente e isto gerava sempre um desgaste enorme. Começamos a desenvolver um sistema próprio. Não demorou muito para eu perceber que a tarefa era bem maior do que eu imaginava e muito mais desafiante, especialmente com os recursos que tínhamos disponíveis na época. Além disso, a estrutura de cada tipo de sondagem e ensaio geotécnico era muito variada. Gastei tempo e dinheiro e quase morri na praia, mas eu via claramente uma enorme ineficiência, mas não conseguia encontrar a solução. Aí, me inscrevi num curso. Foi uma decisão super rápida. Foram 2 dias numa pequena empresa no interior bucólico da Inglaterra. E no inverno. Como escolhi? Não sei exatamente. Só sei que esta decisão mudou completamente minha vida. E a pequena empresa do interior da Inglaterra virou a maior referência mundial em gestão de dados geológicos e geotécnicos.
Era a Kinetics, hoje da Bentley, norte-americana. E desde aquela época eu incorporei essa tecnologia no meu ferramental de trabalho. Usei em pesquisas, em doutorado em investigação geotécnica, apliquei na mineração, em projetos ambientais, em projetos de infraestrutura e alguns outros. Aí começou a acontecer uma coisa interessante. Alguns dos trabalhos eram desenvolvidos em escritórios de outras empresas e comecei a ouvir algumas perguntas do tipo: como você executou estas sessões tão rápido? Ou como você gerou este mapa de topo rochoso em questão de segundos? E olha, eram mais de 200 sondagens. As pessoas estavam percebendo dois grandes benefícios da digitalização dos resultados das sondagens. O primeiro, dados de sondagens acessíveis em banco de dados. E o segundo, ferramentas de automação e desenhos de gráficos. Com esta combinação, a economia de tempo era enorme. Elaboração de perfis, de sessões e de gráficos para análise dos resultados eram feitas em frações do tempo quando comparadas aos métodos convencionais. Não demorou muito para que alguns clientes se interessassem. Aí, um cliente formalizou a compra dos softwares e solicitou um treinamento da equipe. Inicialmente não estava nos meus planos, mas como só eu dominava no Brasil e tinha um relacionamento muito bom com a empresa inglesa, aceitei. Estes serviços de instalação e treinamento se repetiram em 3 ou 4 empresas, mas eu comecei a ter alguns grandes problemas e dificuldades. Os softwares estavam preparados para operar com a ASTM e ABS, normas dos Estados Unidos e da Inglaterra. A tropicalização, ou seja, as adequações às normas e procedimentos brasileiros, precisava ser desenvolvida, e os custos não eram baixos. E ainda, a maioria das pessoas não queria aprender a tecnologia e investir nas adequações. Queria um produto pronto para usar. Só que isso ainda não existia. Foi um pouco frustrante e cheguei a ter dúvidas e pensar que poderia não existir espaço para esta inovação no Brasil. Sabe, por uma questão cultural, esta constatação me deixou muito triste, mas tinha um problema. Eu tinha uma convicção dos enormes benefícios para as empresas e para a sociedade. E ainda ganhei uma paixão pelos dados em padrão único, o AGS. Um zum começou a rondar minha cabeça, e lá no balãozinho estava escrito: será que não existe uma forma diferente de empacotar esta tecnologia para tornar mais acessível às empresas do Brasil? E um belo dia, você pode não acreditar, andando de bicicleta em uma trilha no meio do mato, perto de casa, a ficha caiu. Ou melhor, caíram muitas fichas. Surgiu aí o método iGeoData, uma solução muito simples para elaborar perfis e digitalizar resultados de sondagens. Continue comigo. Eu vou te mostrar por que digitalizar os resultados de sondagem pode eliminar um monte de horas de trabalho, praticamente zerar os erros de transcrição e preparar sua empresa para o BIM geotécnico. Esta figura mostra o percurso da sondagem ao projetista. Eu chamo de maratona do dado geotécnico. E acho que o dado realmente chega meio arrebentado no final. É tanto buraco e translado que uma parte do dado é capaz de ficar pelo caminho. Brincadeiras à parte, este é o exemplo de uma sondagem, o SPT. Ela é usada praticamente em 100% das obras no Brasil. Assim que a sondagem é concluída em campo, o boletim de campo em papel e as amostras do solo são enviadas para um geólogo, que descreve e classifica as amostras. Anota tudo numa ficha em papel e às vezes até numa caderneta de campo. O boletim de campo e a descrição são enviados ao escritório da empresa de sondagem para desenho em CAD ou outro meio e entrega ao projetista.
normalmente em PDF. O projetista recebe esses dados e precisa redigitar os resultados para construir as seções gráficas e analisar os dados. Estão vendo esses pontos vermelhos? É onde ocorre a transmissão de informações entre pessoas e empresas. E é aí que estão as raízes das ineficiências. E você sabe por que isto ocorre? Eu vou te explicar melhor. Veja aqui um perfil de sondagem. Basicamente, tem-se dados de localização, de descrição e classificação geológica, do resultado dos ensaios SPT e do nível d'água. São estas as informações que são lidas do perfil de sondagem. E cada empresa apresenta em um formato diferente, às vezes até com dados diferentes. E uma particularidade interessante: não existe programa que consiga ler os resultados de um perfil, seja em PDF, CAD ou Excel. Sempre precisa do olho humano para identificar o dado e redigitar ou copiar e colar. Normalmente dado a dado, um a um. Já imaginou isto feito em centenas de perfis? Aqui tem uma comparação do método usado atualmente e do método digital. Para um pequeno projeto com 5 sessões, 2 dezenas de sondagens, 10 gráficos e análise dos resultados, a diferença é brutal. De 50 para 2 horas. É muito tempo. Conseguiu entender o porquê da ineficiência? É devido à ausência de um padrão digital único, uma linguagem de comunicação digital para a geotecnia. Veja uma comparação com a língua portuguesa, de forma muito simplista. Tem as letras, que combinadas em palavras produzem as frases, e estas produzem os textos. Você escreve um e-mail para seu amigo, ele lê e entende. A adoção de um padrão único de dados, de classificações e de abreviações é a solução para a comunicação digital dos resultados das sondagens na geotecnia. E o que acontece quando os resultados das sondagens são entregues em padrão digital único para o projetista? O tempo para análise e preparação dos resultados despenca. É uma fração do tempo quando comparado com os métodos convencionais. E com o padrão digital único e ferramentas corretas, várias formas de representações gráficas dos dados são possíveis, o que otimiza muito o trabalho da equipe de geologia e da análise dos dados. E o projetista pode receber, além dos perfis, seções e modelos prontos para análise e interpretação. Mas para que isto funcione, as empresas precisam se qualificar. Parece fácil, né? Mas não é não. A qualificação das empresas requer a aquisição de softwares, de treinamentos especializados. Existem alguns softwares e os principais são o GINT e o Holybase, sistemas de banco de dados geológicos geotécnicos de excelência e referências internacionais. Tem alguns que são gratuitos, como o Groundhog. E aí começam a surgir algumas dificuldades. Os softwares têm uma certa complexidade e são todos em inglês. E acho que nenhum ainda está preparado para os padrões, métodos e normas brasileiras. Então, esta questão da digitalização dos resultados da sondagem no Brasil, por enquanto, deve incorporar o boletim de campo. Isso é uma afirmação muito forte e é um assunto que merece discussão mais aprofundada, que não vai ser agora. Mas o importante é você saber que o boletim de campo, preenchido à mão pelo sondador, pode ser incorporado na digitalização. E olha, tem várias vantagens. E é exatamente aí que entra o método iGeoData. Ele foi pensado para a realidade brasileira. Incorpora os padrões, métodos e normas brasileiras. Ele foi pensado para você ficar com as atividades mais simples, mas não menos importantes, a digitação dos resultados. E vai deixar para nós a complexidade dos softwares, das atualizações, dos treinamentos e das substituições de mão de obra.
Com o IGEOData você vai ter uma forma inteligente e descomplicada de elaborar perfis e digitalizar resultados de sondagem. Vai economizar até 50% do tempo na produção dos perfis, eliminar os erros de transcrição e entregar resultados em padrão BIM. E ainda vai sobrar dinheiro para investir em equipamentos, porque você não vai gastar em softwares e treinamentos. O método inclui vários tipos de sondagens, personalizado para a sua empresa. Você vai receber uma tabela com abreviações e padrões. Serão sua referência para o preenchimento dos resultados. Nossa equipe vai desenvolver o formato de perfil de sua preferência. Após definido o formato, você ou alguém da sua equipe vai preencher tabelas personalizadas no Excel com os resultados de cada sondagem. E cada tipo de sondagem tem uma tabela específica com os campos necessários e suficientes. Se precisar adicionar, remover ou alterar algum campo, tudo é personalizado para a sua empresa. Veja como é simples. Você faz uma listagem das sondagens de cada projeto e indica o tipo de sondagem. Ao alterar o status para preliminar ou concluída, a tabela específica de cada sondagem é inserida. Você terá disponível instruções na própria tabela, em vídeos e suporte por e-mail e WhatsApp. Se o preenchimento não estiver correto, nossa equipe vai orientar a correção. E olha, a curva de aprendizado é muito rápida. E a tabela tem funcionalidades que permitem reordenar por qualquer critério o número de sondagem, tipo, status ou outros. E a inserção das sondagens de deslocamento A, B, C e D é automática. Para grandes quantidades de sondagem, você consegue facilmente acessar a tabela de cada sondagem a partir da listagem. E veja, a listagem das sondagens sempre estará ao lado da aba da sondagem ativa. Estes recursos ajudam muito nas revisões e nas alterações de dados. Depois de preenchida, você vai enviar por e-mail ou através de links para download, o que for de sua preferência. E nós retornaremos o perfil e arquivos digitais em até 24 horas. Você vai ter um processo organizado e padronizado, sem investimentos em softwares e treinamentos. Vai reduzir as horas gastas com a elaboração de perfis e possivelmente vai ter a preferência dos clientes que estão adotando o BIM. E os mesmos dados utilizados na geração do perfil podem ser usados para a representação dos dados em Civil 3D e no Excel. Esta forma de apresentação vai otimizar muito o trabalho da equipe de projeto e geologia. Agora, tem um aspecto importante. Esta tecnologia é cara, requer manutenção e suporte no exterior, o que torna o preço deste serviço não tão barato. Mas compare com o preço de aquisição de softwares importados, treinamentos e a customização para as normas brasileiras. Todo um pacote desses não vai custar menos que uns 100 ou 150 mil reais. E sem contar na manutenção de pessoal especializado, atualizações de softwares e eventuais substituições de mão de obra. Existem vários softwares e rotinas bem mais baratos para produzir perfis, mas todos têm limitações e não fornecem resultados em padrão digital único para o BIM. Então, você vai usar os benefícios dessa tecnologia e vai pagar só R$ 2,50 por metro linear de um perfil SP emitido, e nenhum custo a mais. É um preço muito baixo para o valor que você estará agregando à sua empresa. Nós vamos cobrar pelo desenvolvimento de seu formato personalizado, mas o valor será convertido em bônus para a geração de perfis. Comece agora a produzir perfis e digitalizar resultados de sondagens com o método IGEOData. Você vai eliminar um monte de horas na elaboração de perfis e vai entregar resultados em padrão digital único para o BIM. E não vai precisar investir em softwares e treinamentos especializados. Clique no botão abaixo e preencha o formulário.
Enviaremos instruções para o início da produção. Você também receberá os termos e condições dos serviços e deverá retornar e-mail com de acordo. É só clicar no botão abaixo e você não tem risco algum. Pode utilizar quando quiser e parar a qualquer momento. Você será cobrado somente pelos perfis emitidos. E ainda vai receber 1 hora de consultoria mensal para aprimorar seus processos de trabalho. Então, clique no botão abaixo, preencha os seus dados e inicie já a produção de perfis com muita economia de tempo e resultados prontos para o BIM. Farei o melhor para deixar você satisfeito. E sucesso na sua jornada digital.